pessoal, sejam bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, eu sou a sua divulgadora científica do YouTube e o papo hoje é sobre ecologia. A gente já falou um pouquinho de ecologia em uma aula passada, mas hoje a gente vai continuar falando de alguns conceitos de ecologia. Vamos lá? Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns conceitos de ecologia e alguns exemplos desses conceitos, tá? Então hoje a gente vai falar sobre habitat, a gente vai falar sobre nicho ecológico, a gente vai falar um pouquinho sobre cadeia alimentar, a gente vai falar sobre relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, certinho? Antes da gente começar a aula, se você é novo por aqui, não se esquece de se inscrever no meu canal, isso me ajuda muito, e deixar um like, porque deixando o like você também me ajuda super. Se você quiser falar comigo, uma coisa que eu adoro, deixa comentário. Eu amo receber os comentários de vocês, recebo com muito carinho. Certinho? Então vamos lá, gente. A gente vai começar então, lembrando lá que a aula passada a gente falou que a ecologia ela está pautada, né, em equilíbrio e preservação, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre quais são, né, dentro dos conceitos, o que a gente entende por habitat. Habitat é super estudado pelos ecólogos porque é a partir do habitat que a gente entende quais são as condições que podem deixar aquela vida existir em determinado local. Então a gente falou aula passada que os meios bióticos e abióticos estão todos interligados, né? Para uma espécie sobreviver, a gente precisa de determinada temperatura, a gente precisa de determinado alimento, né? Então, esses fatores aí, né, são importantes para que um ser vivo habite uma determinada região, tá? Então, o habitat, ele diz respeito ao local onde o ser vivo está vivendo, tá? Então, a gente pode ler em algumas questões de vestibular, por exemplo, alguns textos, e nesse texto tá falando lá, por exemplo, a onça pintada, né, vive na região do Mato Grosso. A gente tá falando de habitat, tá? Quando a gente fala lá, os leões da savana africana, a gente tá falando de habitat. Então, habitat diz respeito ao local onde aquele ser vivo está vivendo, certo? Outro conceito que a gente utiliza bastante para estudar ecologia é o conceito de nicho ecológico. Não é lixo, é nicho, com N, tá? Nicho ecológico, às vezes, pode se confundir um pouco com habitat, mas a gente vai entender a diferença agora, tá? Nicho ecológico diz respeito aos hábitos de vida, né, daquele indivíduo que está em estudo. Então, quando a gente fala, por exemplo, que a onça pintada que vive no Mato Grosso tem um hábito noturno de predação, a gente está falando de habitat quando a gente fala de Mato Grosso, mas quando a gente fala que ela tem um hábito noturno, a gente está falando de nicho ecológico. É como aquela espécie sobrevive naquela região. A onça pintada que caça veados, antas e se alimenta à noite, tudo isso é nicho ecológico, é o hábito de vida daquele ser vivo, certo? Então, nicho ecológico diz respeito a como aquele ser vivo sobrevive nessa região e habitat é que região que ele vive, certo? Ok. Próximo conceito de ecologia aí que a gente utiliza bastante é o conceito de cadeia alimentar. E quando a gente fala de cadeia alimentar, a gente pode até fazer um vídeo só sobre cadeia alimentar, a gente vai ter uma diferença entre cadeia e teia alimentar, né? A gente vai falar então de níveis tróficos, ou seja, uma cadeia alimentar mostra pra gente que os seres vivos estão dependentes uns dos outros, né? Então, todos os seres vivos dependem uns dos outros para viver, e se a gente tem um desequilíbrio em alguma espécie, a gente vai ter esse desequilíbrio acontecendo em todas as outras espécies, porque elas são interdependentes, tá? Quando a gente entende isso na cadeia alimentar, a gente vai dividir essa cadeia alimentar em níveis tróficos. E o que são esses níveis tróficos? Então, numa cadeia alimentar, a gente tem obrigatoriamente um ser vivo que a gente vai denominar produtor. Quem é o produtor? O produtor é o ser vivo que tem mais energia, é aquele que não precisou andar por aí para conseguir adquirir energia. Então, o produtor é sempre o fotossintetizante. Então, as plantas são a base da
da cadeia alimentar, né? As plantas, elas constituem aí os produtores, tá? Depois do produtor, a gente tem quem consome a planta. E quem consome a planta, a gente vai chamar de consumidor. E como ele apareceu em primeiro, ele é consumidor primário. O consumidor primário normalmente é predado por um outro tipo de animal. E esse outro animal a gente vai chamar de consumidor secundário. Então a gente tem um produtor, consumidor primário e um consumidor secundário. A gente pode ter um consumidor terciário, um consumidor quaternário, mas a gente nunca vai ter muitos consumidores. A gente pode estudar isso depois, mas a gente entende que a cadeia alimentar ela tem um nível de energia a ser absorvida e quanto maior ela vai ficando, menos energia a gente tem. Então a gente não vai ter muitos consumidores, tá? E esse último consumidor, depois que ele morre, normalmente ele é o topo ali da cadeia alimentar, né? Ele é dificilmente predado por algum outro ser vivo. A gente vai ter então os decompositores. Então ele morreu e aí os decompositores, eles vão fazer o quê? Eles vão ciclar essa matéria. Eles vão transformar essa matéria em adubo orgânico e esse adubo orgânico vai ser utilizado no solo para que nasçam produtores. Então a cadeia é um ciclo, né? Quem são os decompositores? Bactérias e fungos são decompositores da cadeia alimentar, certo? Vamos dar um exemplo aí de cadeia alimentar simples, né? Então vamos lá. A gente pode ter então um produtor que é uma cenoura, né? Essa cenoura, ela é comida por um coelho. Então, produtor, cenoura, coelho é o consumidor primário. Um outro animal pode comer esse coelho. Então, vamos pensar em um outro animal que come coelho. A gente pode ter um lobo, né? A gente pode ter N animais, né? A gente pode ter um cachorro do mato, né? A gente pode ter outros animais aí que comam esse coelho, tá? Então vamos falar aí que a gente tem um cachorro do mato, tá? Então o cachorro do mato matou o coelho, se alimentou dele, ele é o consumidor secundário, certo? Depois que esse cachorro do mato morre, ele vai virar matéria, ele vai virar adubo. E quem vai fazer isso? Bactérias e fungos. E esse adubo vai ser utilizado no solo para que nasçam mais produtores. Então isso aí é chamado de níveis tróficos da cadeia alimentar, certinho? Outro conceito de ecologia que a gente utiliza bastante são as relações entre os seres vivos. A gente vai chamar essas relações entre os seres vivos de relações ecológicas. Dentro do conceito relações ecológicas, a gente tem relações ecológicas que são chamadas de relações harmônicas e relações ecológicas que são chamadas de relações desarmônicas. Relações harmônicas, quem são elas? Relações harmônicas são relações benéficas, né? Os seres vivos saem felizes desse relacionamento, ninguém sai prejudicado, não é um relacionamento abusivo, né? É um relacionamento onde todo mundo sai feliz. A gente chama ela de relação harmônica. Relações desarmônicas são aquelas relações onde pelo menos um indivíduo aí desse relacionamento vai sair prejudicado, né? Então, ou ele vai morrer ou ele vai sair prejudicado realmente, tá? Dentro do conceito de relações harmônicas e desarmônicas, a gente tem outro conceito de relação ecológica, é bastante nome, né? Dá uma respirada aí. A gente tem um outro conceito de relações ecológicas chamadas de relações intraespecíficas e relações interespecíficas. E quem são essas relações? Vamos lá. Relações intraespecíficas são as relações que acontecem entre indivíduos da mesma espécie. Então, quando indivíduos da mesma espécie têm uma troca aí, né, de relacionamento, a gente vai chamar essa relação de intraespecífica, da mesma espécie. Quando a gente tem esse relacionamento acontecendo entre indivíduos de espécies diferentes, a gente vai chamar esse tipo de relacionamento interespecífico. Certinho, pessoal? Próxima aula, para não ficar muito grandão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre relações ecológicas, harmônicas
intraespecíficas, interespecíficas e relações ecológicas desarmônicas. Se você gostou e se você entendeu tudo que eu falei agora, deixa um comentário. Se você tiver alguma dúvida, deixa um comentário também. Não esquece de me seguir nas redes sociais. Lá no Instagram eu posto sempre um quadrinho chamado História da Ciência no IGTV. Então, para você ficar por dentro aí da história da ciência, dá uma olhadinha lá. Eu costumo dizer para vocês que a ciência é tão importante, ela precisa ser divulgada, né? O mundo precisa da ciência e a ciência precisa das mulheres, não é mesmo? Então, um beijo para vocês, bons estudos, tchau, tchau!